Querido, hoje estamos dando sequência à série de sermões no livro do profeta Joel, e hoje veremos o capítulo 2, dos versos 1 até o verso 17, livro do profeta Joel, capítulo 2, leremos dos versos, primeiramente de 1 a 11, e aí depois, à medida que formos expondo, leremos os demais. Joel 2, de 1 a 11, a princípio, diz assim: Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de obscuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra as lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem às casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Queridos, temos visto desde a semana passada sobre o livro do profeta Joel, um livro que é escrito em um contexto onde o povo havia se afastado da lei do Senhor. O povo havia virado as costas para Deus, e naquele momento eles passaram por um período de crise, onde uma peste de gafanhotos havia atingido a região de Judá. Toda a plantação foi destruída. 4 momentos de destruição dessas pragas que destruíram todos os alimentos do campo. Não havia mais sequer condições de haver culto a Deus, porque não havia manjares, não haviam cereais, não havia mosto, o vinho para a oferta de libação, não havia o produto da videira nem da oliveira, não havia azeite para a oferta de cereais e para a oferta de libação, que eram ofertas diárias no templo, de modo que havia cessado o serviço do templo. E cessar o serviço do templo significava que Deus havia abandonado o seu povo, porque eles haviam pecado contra ele. Então o profeta é levantado pelo Senhor para chamar o povo ao arrependimento. Ele olha para aquela praga de gafanhotos e diz: isso aqui não é simplesmente uma calamidade, isso aqui não é simplesmente algo que aconteceu terrível, que não tem nada a ver com a nossa vida. Isso aconteceu, está acontecendo conosco por causa do nosso pecado, porque Deus está se levantando contra nós. Então Deus levanta esse profeta para chamar o povo ao arrependimento. Conta-se a história de que Leonardo da Vinci, quando pintou o quadro A Santa Ceia, disse que ele levou vários anos para pintar esse quadro, e segundo dizem, ele procurava um modelo muito belo para que pudesse ser a inspiração para que ele pintasse Jesus, para que ele pintasse o Salvador, a face do Salvador.
E ele vê então como cantor de um coral da igreja, um homem com traços nobres que chamam a atenção. Esse homem se chamava Pietro Bandinelli, e ele convida então para que ele fosse seu modelo para poder pintar a face do Salvador. Então ele utiliza aquele rapaz como modelo, e alguns anos se passam e ele ainda não havia terminado o quadro, e faltava a última pessoa do quadro, que era Judas. Então ele começa a andar nas ruas para procurar alguém que tivesse uma fisionomia ruim, alguém que tivesse com traços terríveis, para poder pintar Judas. E então ele encontra uma pessoa andando pelas ruas de Roma, ele encontra esse rosto, ele vê um homem sujo, esfarrapado, um mendigo, com uma expressão cabisbaixa, uma expressão até mesmo ameaçadora. E ele então chama aquele mendigo para ser o seu modelo, e quando ele contempla os traços do mendigo e ele vai pintar, ele percebe que aquele homem era Pietro Bandinelli, o mesmo que havia sido modelo para pintar o Salvador. Contudo, o seu rosto angelical se transformou em o rosto de um bandido. O que houve com ele? Ele, por causa do pecado, ele se tornou um alcoólatra, um viciado, um jogador, ao longo desses anos. E o pecado trouxe destruição sobre a vida daquele homem. Da mesma maneira, queridos, a igreja se torna um motivo de escárnio, de horror, quando ela abandona os caminhos do Senhor. Quando ela abandona a lei do Senhor, a aliança de Deus, ela se torna desfigurada. A igreja do Senhor em Joel, ela estava desfigurada, ela estava totalmente cheia de pecado, e por causa disso Deus levanta um profeta para que eles pudessem perceber a situação que eles estavam, como que mostrando um espelho para aquele povo. Dos versos de 1 a 11, então, no capítulo 2, nós temos o profeta relatando para nós a vinda do dia do Senhor. E o profeta, queridos, no Antigo Testamento, quando ele fazia uma profecia, quando ele era um instrumento de Deus para poder trazer uma profecia ao povo, é como se ele estivesse vendo em duas dimensões, porque ele não apenas vê aquela praga de gafanhotos, aquele exército vindo sobre a nação, ele não apenas vê essa situação, mas ele vê algo além, porque ele vê além do que os olhos podem ver. Ele enxerga aquela situação histórica naquele momento, mas ele também enxerga o dia do Senhor, ele enxerga o dia da vinda do Senhor, o dia do juízo de Deus, e ele narra para nós dos versos de 1 até o verso 11. Ele não narra apenas a destruição dos gafanhotos, mas ele narra também a cena do juízo final, uma cena que se torna algo militar, algo com proporções cósmicas. Não é simplesmente agora algo ali naquela região, ou relacionado apenas à agricultura, à economia local. Era algo terrível. Quando se toca a trombeta, veja o verso 1: tocai a trombeta em Sião, tocai o chofar. O chofar era o chifre de carneiro, que era tocado em um contexto de guerra. E aqui então nós temos essa trombeta sendo tocada, dando voz de rebate, para que os moradores da terra se perturbassem. Então esse chofar é tocado, dando alarme, no caso da invasão desse exército que vem contra a cidade. É o dia do juízo do Senhor. Eu estava tentando pensar o que seria para nós algo parecido com o toque do chofar, sabe? Porque naquele contexto, quando se toca o chofar, as mães já imediatamente pegam as suas crianças. Estado de emergência, estado de calamidade, algo que está acontecendo nesse momento no Ceará. As tropas foram para lá. E talvez algo parecido para nós é quando toca aquela musiquinha na televisão, né, de plantão da Globo. Quando toca aquela musiquinha, a gente sabe, a gente para, porque é algo muito, muito grave aconteceu, né? Caíram as torres gêmeas,
aconteceu alguma coisa muito, muito terrível, porque para a programação no meio. Quando toca a trombeta, é chamando a atenção e todos param, queridos. Eles não continuam fazendo o que estão fazendo. O que é diferente aqui? Deus toca a trombeta para que seu povo pudesse perceber a situação que eles estavam. Isso não acontece em Sodoma e Gomorra. Semana passada, na introdução, ouvimos sobre o vulcão Vesúvio, que destruiu toda a cidade de Pompeia. O juízo viria sobre aquela cidade, o juízo vem sobre Sodoma e Gomorra, milhares de pessoas são mortas, mas eles sequer estavam esperando isso. Eles estavam vivendo normalmente o último dia de suas vidas, na prática do pecado, virando as costas para o Senhor, e sequer se davam conta disso. Israel estava dessa maneira, mas agora a trombeta é tocada, e agora eles percebem que o dia do juízo havia chegado, queridos. Algo terrível para alguém que está afastado do Senhor, para alguém que percebe a gravidade da quebra da aliança, porque o serviço do templo foi cessado, e agora no Monte Sião, no santo monte do Senhor, os sacerdotes são chamados a soar esse alarme, porque os habitantes da terra agora quebraram a lei do Senhor, e eles se perturbam diante dos acontecimentos descritos. O texto então começa a narrar esse dia de juízo do Senhor. Ele diz que é um dia de escuridade, de densas trevas, dia de nuvens e negridão. Então ele mostra de fato como que vem o enxame dos gafanhotos, mas como que o dia do Senhor será muito pior, porque o enxame dos gafanhotos tornavam o céu como noite, porque eram tantos, milhões de gafanhotos que cobriam todo o céu, e viravam trevas terríveis. Agora o exército do Senhor vem, e diz o texto, e veja como ele narra de forma muito detalhista, porque ele diz: na frente é como um jardim, e atrás um deserto assolado. O que quer dizer isso? Ele vai passando, e por onde ele passa, tudo que tem vida, tudo que é produtivo, tudo que é belo, é completamente destruído. Vem o dia do juízo, e nada vai lhe escapar, diz o texto. Então ele passa a narrar a aparência desse exército, como a de cavalos, como cavaleiros. Eles estrondam como carros, saltando pelos cimos dos montes. Você lembra que cantávamos, teve uma época na igreja que o pessoal cantava uma música, Ele vem saltando pelos montes, né? Não é uma imagem muito boa, querido. O pessoal cantava essa música animada ainda, né? Ele vem saltando pelos montes, né? Nos seus olhos há fogo e tal. De fato, ele vem saltando pelos cimos dos montes, mas é o dia do juízo. É dia onde ele há de executar juízo na terra. E ele mostra então como que a terra se manifesta diante do dia do Senhor. Que esse dia virá, queridos. Esse dia virá. É certo que esse dia virá. O dia que o Senhor há de destruir todo o mal. Dia de trevas e de escuridão. Verso 10: diante deles treme a terra, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Quem poderá suportar esse dia? O dia do Senhor. O que Joel não narra no livro é que esse dia viria em duas etapas. O dia do Senhor viria em dois momentos. O profeta, ele vê como que um panorama, e é como se
estivéssemos vendo no horizonte dois grandes montes. Quando olhamos dois grandes montes no horizonte, parece que eles estão lado a lado, certo? Contudo, se nós olharmos na lateral, nós vamos perceber que esses montes, eles têm uma distância entre eles. É mais ou menos isso também que acontece no livro do profeta Joel. Porque semana que vem, quando vermos, a partir do verso 28, que acontecerá depois que eu derramarei sobre vós o meu espírito, ele está falando do dia do Senhor, mas ele está falando de Atos 2, isso já aconteceu. Na sequência ele vai falar do dia do juízo do Senhor, que virá ainda na segunda vinda. Mas ele narra esse fato de forma reta, como vendo no horizonte, e vemos então essa reação, a terra tremendo, o céu se abalando, o sol e a lua se escurecendo, as estrelas retirando o seu resplendor. Veja que o toque da trombeta chama o povo ao arrependimento, chama o povo a se voltar para o Senhor com todo o seu coração. E agora o texto que quer dar um chacoalhão no povo de Deus, dizendo: queridos, vocês estão preparados para esse dia? A pergunta que nós temos que fazer nessa noite é essa: estou eu preparado para o dia do Senhor? Esse dia será de medo para mim, ou de grande alegria e regozijo? Então, nós vemos a partir do verso 12, um chamado ao arrependimento, e a esperança de livramento que Deus dá ao seu povo. Verso 12, ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Embora o julgamento estivesse às portas, não era tarde demais para se arrepender. O convite ao arrependimento vem do próprio Deus. Assim, agora mesmo diz o Senhor. Deus se dirige ao seu povo, Ele manda que a trombeta, o chofar fosse tocado, e agora o seu povo pode ouvir a sua voz, dizendo: voltem-se para mim. E veja que ele diz agora mesmo, a palavra hebraica atá, quer dizer nesse momento, um sinal de urgência, não é para amanhã, não é para o mês que vem, não é para quando as coisas estiverem mais tranquilas. Estou atarefado demais. Para tudo, volte-se para o Senhor. Não sejam como Sodoma e Gomorra, que se davam em casamento, que estavam em festa, quando o dia do juízo veio sobre eles, e não tiveram tempo para buscar a Deus e serem salvos da destruição iminente. Nínive se veste de pano de saco e cinzas, se volta para o Senhor. Então no verso 13 ele diz, no verso 12 ainda ele diz: convertei-vos a mim, se voltem para mim. A palavra converter aqui é se voltar. Por quê? Porque o povo havia abandonado a aliança do Senhor, havia se desviado. Se voltem para mim. E não é uma volta meramente de cumprir a lei. Veja que é uma volta que diz respeito ao coração, porque o desejo de Deus para mim e para você não é de uma religião exterior, mas do coração. O livro de Deuteronômio vai tratar disso, porque o resumo da lei é amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento.
Não se trata de cumprir a lei, mas de amar ao Senhor. Então convertam-se a mim de todo o vosso coração. Isso não deve ser meramente o legalismo de cumprir uma listinha de regras que devem ser feitas, mas um coração voltado para o Senhor. Mas um coração voltado para o Senhor se manifesta externamente em atos de piedade, com jejuns, com choro e com pranto. Porque quando eu me volto para o Senhor e quando eu estou na presença do Deus Todo-Poderoso, eu reconheço o meu pecado, eu tenho um coração quebrantado, um coração contrito perante o Senhor. Então ele diz: rasgai o vosso coração. Era muito comum, em um contexto de calamidade, tocou a trombeta, o povo rasgava as vestes. Só que, como era um costume, isso podia ser meramente uma atitude mecânica. O que eu tenho que fazer então para que eu seja liberto dessa situação? Vou rasgar as minhas vestes. É isso que aconteceu quando o exército assírio estava às portas de Judá, de Jerusalém, quando Senaqueribe estava às portas para poder destruir a nação. Então Ezequias e todo o povo, eles rasgam as suas vestes, eles jejuam perante o Senhor, eles buscam a face do Senhor, e Deus ouve a voz do seu povo, vê a afronta de Rabsaque, comandante do exército de Senaqueribe, que dizia que eles iriam beber da própria urina, comer das próprias fezes, porque eles fariam o cerco, e eles ficariam sem comida, e eles teriam que se render, e era um povo cruel, que mataria todos os homens de guerra, estupraria todas as mulheres, escravizariam todas as crianças. O povo se volta para o Senhor com todo o seu coração, e Deus ouve o pranto daquele povo, e diz o texto bíblico que Israel não teve que lutar, porque o anjo do Senhor naquela noite foi à frente do seu povo, e 185 mil assírios foram mortos. Senaqueribe teve que voltar, teve que dar meia volta e bater em retirada. Contudo, depois disso, o povo poderia simplesmente querer rasgar as suas vestes, ou querer fazer um jejum meramente porque ele quer barganhar contra o Senhor, barganhar com o Senhor. Eu vou fazer isso porque então Deus me dará isso. É disso que se trata o livro de Oséias, quando diz: prossigamos sigamos, continuemos buscando a face do Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos sarar. Ele fez a ferida e Ele vai ligar essa ferida, e ao terceiro dia Ele vai nos revigorar. E a gente olha para esse texto e fala: que texto bonito, foi motivo até de música, né? Tem até música desse texto. Contudo, o texto não está falando de algo bom, porque logo em seguida o Senhor repreende Israel dizendo: o que eu vou fazer com vocês? Porque o coração de vocês, ele é dúbio. Vocês se voltam para mim por um período de tempo, mas não porque vocês me desejam, mas sim porque vocês querem o livramento, e logo vocês viram as costas para mim. E é isso que o Senhor está falando. Diz: não se voltem para mim simplesmente porque vocês temem a destruição. Não se voltem para mim por idolatria, por medo. Se voltem para mim, rasguem o coração de vocês, desejem a mim, modifiquem de fato a atitude de vocês e olhem para mim. Então o profeta passa a narrar sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus, e ele diz: porque Ele é misericordioso, se convertam ao Senhor, se voltem ao Senhor com todo o vosso coração, quebrantem o seu coração, se arrependam diante dEle, porque o Senhor, e veja aqui, Yahvé, tudo em caixa alta, Senhor, Yahvé, o nome de Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que elegeu Abraão, o tirou da terra de Ur dos Caldeus, lhe prometeu uma descendência numerosa como as estrelas dos céus, lhe prometeu a terra prometida. O Deus que promete e cumpre, o Deus que tem uma aliança com o seu povo e que é fiel. O Senhor,
E o Senhor é o vosso Deus. E o vosso Deus é misericordioso. Ele utiliza algumas palavras aqui. E ele usa duas palavras na sequência que rimam. Ele diz que ele é misericordioso e compassivo. Elas rimam no hebraico. No português não deu para rimar. Seria Hanum e Rahum. Hanum e Rahum. Hanum, gracioso. O Deus que ouve o choro do oprimido. Esse atributo é relacionado somente a Deus nas Escrituras. E Rahum, que é sempre relacionado à compaixão de Deus. Ele é compassivo para com o seu povo. Então veja que Deus, Ele olha para nós com misericórdia, com compaixão. O olhar de Deus para nós não é um olhar meramente de ira, querendo nos destruir ou nos punir. Ele quer nos corrigir, Ele quer o nosso bem, Ele quer de fato que nós nos voltemos para Ele. Ele é tardio em irar-se. A palavra que ele usa aqui, arek, significa ser longo, comprido, paciente. Ele é tardio em irar-se. Uma palavra sinônima disso no Novo Testamento seria longânimo. Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade. Hav Hesed. Hav, muito. Hesed, o amor leal de Deus. Hesed, a palavra hebraica mais importante do Antigo Testamento. Tenha ela de cor. Mais importante que Shalom. Yahvé não, que é o nome de Deus, né? Mas Hesed, a misericórdia do Senhor, o amor pactual de Deus. Lamentações capítulo 3, Jeremias fala sobre essa Hesed do Senhor, porque as misericórdias, a Hesed do Senhor se renovam a cada manhã, elas não têm fim, por causa delas que nós não somos destruídos, porque Deus, por sua misericórdia, decidiu nos salvar, enviar seu Filho para morrer no nosso lugar, porque Ele teve compaixão de nós, porque Ele nos amou, e decidiu cumprir a lei no nosso lugar. Então ele usa uma palavra, Naham, quer dizer, ele se arrepende do mal. E isso aqui se chama antropopatismo. Antropopatismo, patos, quer dizer sentimento, emoção. Antropos, homem. Então é atribuir a Deus um sentimento humano. Nas Escrituras nós temos muito antropomorfismo e antropopatismo. Morfê, forma. Então nós dizemos o braço do Senhor, os olhos do Senhor, a face do Senhor. Contudo, Deus é espírito. Ele não tem mão, ele não tem face, boca, olhos. Contudo, nós entendemos quando o texto de Isaías, por exemplo, 61, diz que os braços do Senhor não estão encolhidos para nós. Mas o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Os braços do Senhor estão estendidos. Então a gente entende que Deus está assim, aberto para nos receber. Certo? Olhos. Deus está em todos os lugares. Ele vê todas as coisas. Ele procura, né? 2 Crônicas 16, 9, ou 17, não, 16, os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é completamente dele, para que ele se mostre forte na vida deles. Nós entendemos o que é isso, mas Deus não tem olhos como nós. Da mesma maneira que o se arrepende, Deus não se arrepende como nós. A palavra, então, hebraica, significa se arrepender, ter compaixão, consolar-se a si mesmo. Não é que Deus erra, mas é uma resposta de Deus à atitude do povo. Isso vai acontecer lá em Jonas capítulo 3, verso 10, que diz que Deus se arrepende do que ele havia dito que faria com Nínive, que eles seriam destruídos. Contudo, o propósito de Deus de fato era salvar Nínive. Ele envia Jonas para lá para que aquele povo fosse salvo, para que eles se arrependessem. Então Deus se arrepende também. Mas não é que Deus simplesmente diz, nossa, veja bem, estava errado. Não.
Porque se ele não quiser salvar aquele povo, ele teria feito como Sodoma e Gomorra, simplesmente os destruiria. E Jonas sabia disso, por isso que ele não quer ir. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é compassivo. Ele se arrepende do mal, porque Ele não quer nos punir, Ele quer o nosso coração. Tanto não quer nos punir, que Ele decidiu punir o seu Filho no nosso lugar. A graça de Deus, a misericórdia do Senhor, enviou o Senhor Jesus para a cruz, para que Ele sofresse a ira de Deus no nosso lugar. Veja que o verso 10 diz que a terra treme, os céus se abalam diante da ira do Senhor. A lua se escurece e as estrelas retiram o seu resplendor. Isso aqui já aconteceu na história da humanidade. Quando? No dia que o Senhor Jesus estava crucificado. Os céus enegreceram. Houve trevas sobre a terra. A terra tremeu. Os céus se abalaram. Porque o Deus unigênito morreu. Levou sobre si os nossos pecados. Ele bebeu o cálice da ira de Deus no nosso lugar, para que fosse possível que nós nos convertêssemos ao Senhor, para que fosse possível que nós fôssemos alcançados pela graça de Deus. Verso 14: quem sabe se voltem para esse Deus que é compassivo, porque quem sabe ele não se volta, ele se arrepende, então ele olha para a nossa conversão a ele, para o nosso coração, porque um coração quebrantado, contrito, compungido, Deus não despreza, diz o Salmo 51, verso 11, se não me engano. E deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Então ele diz, ele se volta e agora ele deixará após si não mais um deserto, mas uma oferta de manjares de libação, não mais destruição dos gafanhotos, mas agora restituição total dos danos causados pelos gafanhotos. O cereal, o azeite, o vinho. E essas ofertas mostram a restauração do relacionamento com Deus, os sacrifícios diários renovados. E veja que o propósito é voltado para o Senhor. Deus nos abençoa e nós devolvemos ao Senhor em sacrifício. As provisões materiais de Deus ao seu povo são para adoração a Ele. O conforto que Deus nos dá deve redundar em glória para Ele. A bênção que Deus derrama sobre nós deve se voltar em adoração. Essas coisas estão completamente interligadas para o povo de Deus. Nós não somos o centro, Deus é o centro. Então o profeta, encorajado por essa mensagem, ele traz alguns imperativos ao povo a partir do verso 15. Ele diz: tocai a trombeta. Ele começa o verso 1 dizendo: tocai a trombeta, chama atenção. Agora ele chama atenção de novo, ele fala: gente, presta atenção, é estado de calamidade, leva em conta isso com seriedade. Promulguem santo jejum, um jejum verdadeiro ao Senhor. Levar ao estado físico a sede, a fome da minha alma. Em 1756, o rei da Inglaterra convocou um dia solene de oração e jejum, porque havia uma ameaça dos franceses de invadir a Inglaterra. John Wesley comenta isso em seu diário, no dia 6 de fevereiro, dizendo: o dia de jejum foi um dia glorioso, como Londres raramente tem visto desde a restauração. Cada igreja da cidade estava lotada, e uma solene gravidade estampava-se em cada rosto. Certamente Deus ouve a oração, e haverá um alongamento de nossa tranquilidade. A humildade transformou-se em regozijo nacional, porque a ameaça da invasão dos franceses foi impedida. Algo que vai acontecer quando Ezequias busca a face do Senhor e Senaqueribe é derrotado. Joel diz ao povo do Senhor: voltem-se para o Senhor, porque Ele ouve a oração do seu povo, quando o seu povo leva em conta a gravidade da situação.
Temos nós percebido a seriedade? Temos nós visto a gravidade do nosso pecado? E veja que não é algo individual, é da igreja. Proclamai a assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai anciãos, os filhinhos, os que mamam, até o noivo que está em lua de mel, a noiva que está em lua de mel, os bebezinhos, todos se reúnam, deixem tudo isso. E veja que o noivo e a noiva, queridos, era algo extremamente defendido. Alguém que estava em casamento não ia para a guerra. Nesse momento, ele disse: voltem para o Senhor, busquem a face do Senhor, em arrependimento. Verso 17, ele diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, orem. Então os líderes do povo, aqueles que mostram contrição sincera, e não apenas uma religião legalista, eles choram, eles clamam, eles anseiam pelo Senhor, e eles oram dizendo: poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança em opróbrio para que as nações façam escárnio dele, porque onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus? E a oração do povo, toda a congregação reunida e os líderes orando. Os líderes não oram apenas por si, eles oram como povo diante de Deus, assim como quando alguém ora aqui no púlpito. Todos oramos juntos perante o Senhor e por isso falamos amém. Eles pedem por libertação. E veja que Joel mostra que o pecado enfraquece a igreja, fortalece as mãos do inimigo. O testemunho da igreja então é apagado perante as nações. Deus então, o nome do Senhor é envergonhado. E o povo de Deus sofre, fica desfigurado. E nesse momento então nós somos chamados a clamar ao Senhor, não fiados nos nossos méritos, mas no caráter longânimo, benigno, misericordioso do Deus da aliança. E qual o propósito? Para que o nome do Senhor não seja envergonhado. A maior preocupação do profeta ao dizer orem assim, ele está dizendo que a oração de vocês seja: Deus, olha para a nossa condição, porque isso vai envergonhar o teu nome, para que eles não digam onde está o Deus deles. Porque quando a igreja não cumpre o seu papel, os ímpios, os gentios, não veem o Deus da igreja, para que eles vejam o Senhor, para que eles vejam as obras do Senhor na nossa vida, nessa restauração, e glorifiquem ao Senhor. Porque quando a igreja não glorifica a Deus, as pessoas duvidam da existência do Senhor. Mas quando a igreja anda na aliança, as pessoas veem Deus na vida da igreja. Talvez uma pergunta que devemos nos fazer é: as pessoas têm visto Deus na nossa vida? Os nossos familiares, os nossos vizinhos, as pessoas que nos rodeiam. Possamos nos voltar ao Senhor e rasgar o nosso coração, queridos. Vivemos dias difíceis. A nossa igreja precisa se voltar ao Senhor. Não podemos ter vaidades, divisões, facções, busca pelo que eu quero, do jeito que eu quero. Mas tudo se trata da glória do Senhor. E que o nosso coração se volte para Ele. Que a nossa vida glorifique a Ele, que possamos entender isso. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra lida e exposta. Tua palavra é profunda demais, ó Deus. Tua palavra nos confronta, nos exorta. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos confronta e nos exorta, porque o Senhor é o Deus misericordioso, o Deus que quer nos transformar e nos fazer mais parecidos com Jesus. O problema é que nós estamos distantes demais disso. Nos purifica, Senhor, como o ourives purifica o ouro.
Transforma o nosso ser. Verdadeiramente sejamos dispostos a tomar a nossa cruz, a rasgar o nosso coração, a viver em contrição perante o Senhor. Nos ajude, Deus, a honrar ao Senhor, a perceber a gravidade do nosso pecado, perceber, ó Deus, o quanto entristecemos ao Senhor. Nos ajude, Deus, a ter um caráter santo que glorifique o Teu nome. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Purifica-nos, Senhor. Santifica-nos, ó Pai, na verdade. A Tua palavra é a verdade. Poupa o Teu povo, ó Senhor. Não entregues a Tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Ouve a nossa oração, Senhor, pelos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, para que nós pudéssemos ser libertos da condenação, salvos pelo Senhor, declarados justos perante o Senhor, herdeiros do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.